um culto lá em Vinhedo, que eu peguei o microfone no altar e houve-se uma profecia que depois de 15 dias ia abrir um portal espiritual no mundo, que a terra não ia entender. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Lá na igreja do pastor Jobson, né? Que teve aqueles milagres, aquelas curas. Todos lembram? Dia 6 agora, vai dar 15 dias. Escuta uma coisa. Toda a cronologia do Espírito, ele tem data e hora para acontecer. Se você for analisar bem, a Bíblia ela menciona os horários com as estações do parecer natural humano. Como eu posso dizer isso? Quando a Bíblia fala meia-noite, ouve-se um grito. Jesus virá como ladrão de noite. Então a Bíblia sempre fala das estações, e fala também das estações do ano. Como vem o outono, aí vem o verão, quando a figueira está bom os frutos, aí sabemos nós que vem o verão, né? Tempo de apanhar os frutos. Então Jesus sempre falava do mundo espiritual e o tempo dele acontecer. Então, se a gente for analisar bem, a Terra ela está sincronizada com o céu no seu tempo oportuno, certo? E o que acontece? Esses 15 dias que Jesus me revelou, dia 6 começa agora. O que acontece? O que vai acontecer depois, sexta-feira? Duplicar os homicídios na Terra. A raiva tomará conta de pessoas no trânsito, muito mais do que tem. Abortos, tá? Maior excedente de filho matando pai, tá certo? Uma larga e devastamente de países em guerra, ódio, vingança, traição nos casamentos, novas drogas, tudo que não presta. E detalhe, isso foi programado já há mais de 2 anos no mundo espiritual, claro, físico, no inferno. Então houve-se uma reunião no inferno muito grande, tinha um general chamado Azael. Ele tem espinhos laterais, um chifre igual de um bezerro, e ele batia na mesa e dizia: é tempo de festa na terra. E essas festas que ele falava é uma festa não de raves, baladas, não. É uma festa de morte em escala. 2025 será um ano tenebroso. Aguardem. Não tem nada de bondade aqui para falar, vai ser bênção. Não, não tem isso. A AIDS vai voltar com mais força, somente a AIDS. O câncer, então, nem se fala. Eu vejo crianças recém-nascidas morrendo em escala grave. Gestando lá, a mãe feliz, e quando chegar lá, passar 2, 3 meses, a criança entra em óbito. Então, vai ter uma escala muito forte, uma excedência de terrível trevas, mas o que mais preocupa não é o que vai acontecer no mundo, tá? Não é isso. O que mais preocupa é o que vai acontecer com os crentes. Centenas, milhares e centenas de pessoas que pregam a palavra de Deus, vão cair em tentações terríveis. Pessoas que o obreiro vai desviar, obreiras vão desviar da palavra de Deus. Ah, mas misericórdia, está repreendido. Está repreendido não, está solto. Está solto.
A igreja é fraca, ela vai ficar mais fraca ainda. Tá? Igrejas vão se esvaziar. Em todo o mundo. Falsos profetas vão se levantar. Então, está chegando o tempo do quê? De tribulação tenebrosa. Então, depois de sexta-feira, agora abre-se um portal muito forte. Segure-se aí. Escuta que a Bíblia fala que Deus não faz nada sem revelar dos seus profetas. Segura que vai acontecer. Segure. Você viu aqui em São Paulo aquele cara, aquele policial jogando um homem pela ponte? E você viu outro lá no Recife que deu um tiro no motoboy? Aquilo não é nada. Se ele deu um tiro no motoboy e foi para dentro da sua casa. E a multidão pegando ele com as próprias mãos, quase mataram. Isso não é nada. Não é nada. Isso aí é pouco coisa que os homens não vai ter mais misericórdia. E não adianta gritar por socorro. Então, o que está acontecendo com a terra? A cada dia vem o seu mal. Aplicativos vão ser lançados para mais facilidade na traição e na prostituição. Já tem muitos, mas será lançado muito mais. O que acontece? Nós vemos qual que está atuando hoje. Vocês querem saber qual que é o demônio que está mais atuando hoje na Terra? Chuta aí para vocês, uma que acerta. Vai, vocês estão aqui para aprender. Qual é o demônio que está mais atuando hoje, atuante hoje? Calma que eu vou explicar o que devemos fazer. Prostituição não, morte não. Pombagira não, Zé Pilintra não. Não, Isabel não, Pombagira, destruição não. Das almas não. Demônio do tigrinho. Riqueza. Riqueza. É o que tá. Ele tem a coroa hoje como um líder da riqueza, prosperidade. Você vê lá que o tigrinho tem aqueles elefantinhos, tem um tigre, um leão, uns boi ali. Toda hora que você abre o YouTube tem alguém falando, joga aqui, Neymar falando. Então, o que hoje opera é o demônio da riqueza, tá? Então, é o Mamon, demônio da prosperidade, da riqueza, das coisas dessa terra. Todo moleque hoje tatuado tá querendo andar de Lamborghini, ostentação, e o funk veio agregado em cima dessa questão no mundo espiritual. Ou seja, o funk trouxe o quê? Eu tenho dinheiro, eu tenho a mulher que eu quiser. Eu tenho dinheiro, eu tenho o carro que eu quiser. Tomo os melhores uísques, tenho mansão e piscina. Então, se você for, é o que ilude a molecada hoje. É o que ilude, tá? Então, que está iludindo a molecada. Então, o que está acontecendo? Para fama, dinheiro, sucesso, eles estão agregando forte nos jovens. Jovens de 11 a 18 anos de idade. O crime principalmente. Então o demônio do crime, né, não vai ter aí, sabe, depois a facção não permite menor. Vai permitir. Porque não é a facção, é o diabo. Então, homicídios serão maiores. Professores que dão aula na escola pública. O diabo quer usar alunos para matar professor ao vivo assim na sala de aula. As coisas estão cada dia mais pior. Então, o que preocupa? Uma profecia que o apóstolo Paulo disse, né? Ele falou que isso aconteceria em Romanos capítulo 1, no verso 27. Então, se você pegar o caos que teve nessa final de Libertadores, que quem nos assiste futebol jogou Botafogo e Atlético. Se você vê o que aconteceu no Engenhão, lá no Rio de Janeiro, os botafoguenses gritando ali, parecia gritos do inferno, agitando porque o time foi campeão. São milhões de pessoas na idolatria, indo bilhões e bilhões indo para o inferno. Então você imagina que o futebol recebeu uma escala tão forte, um poder tão grande na terra, influenciado pelo mal, que está levando milhões de pessoas também para o fogo eterno. Bom, a decadência espiritual já aconteceu. Então a gente tem aí uma decadência muito grande na igreja. As igrejas, os pastores se corromperam fácil, né? E como se corromperam os pastores? É pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro,
um templo bonito, por uma bajulação, por exemplo. Ah, você é lindo, você é homem de Deus, você é isso. Então vão se corrompendo. A Bíblia diz que o bajulador não se prospera em seu caminho. Então, você começa a ver que está acontecendo situações extremas. Só um minutinho aqui. Então está acontecendo situações graves e extremas no mundo físico e paralelo, né? Vou te mostrar aqui para vocês o grito dessas almas aqui, o grito dessas almas aqui. Olha só isso como é espiritual, ninguém percebe. Olha, deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Incendeia a torcida do fogão. Incendeia. O que é incendiar? Tacar fogo. Então, a pessoa que fez isso aqui foi instruída para o mal, até o ponto dela não entender que essa multidão aqui vai ser incendiada. Incendeia a torcida do fogão. Olha só isso. Então aqui, eles estão... Olha quantas pessoas. Aqui deve ter mais de 60 mil pessoas. Então você começa a ver, né? Você começa a ver... Peraí, meus irmãos. Que o mundo está em contraste com a adoração deles, certo? Então vamos ouvir as vozes dessa torcida. Vamos ouvir a voz. Olha, repare bem. Eu quero só que os espirituais entendam. Só faltou aqui labaredas de fogo, um lugar rochoso, para ouvir que a mesma voz, os mesmos gritos que eles gritam gol aqui, alegria de ter ganhado, é o mesmo grito do inferno. Escute. Ó. Tá entendendo? Escute de novo. Olha a multidão. Vamos de novo. Grito de dor, eles estão gritando de dor. Ó. Tudo pulando, tá vendo? Milhões e milhões. Vamos de novo. No espiritual ninguém entende. Hã? Vocês entenderam? Então o que se refere a isso? Quando o Espírito de Deus me mostrou isso, ele disse para mim: assim é o inferno na terra. E eu falei: mas como assim? E eu vi que realmente os gritos que eles estavam ali é o mesmo grito, tipo socorro, vocês começam a ver, e as pessoas pulando ali, e no título incendeia eles. O que tem disso? Uma coligação espiritual tenebrosa aos nossos olhos. Não é por acaso. Não tem por acaso. Eles gritando num círculo de volta, quer dizer, o estádio é o infinito, né? É uma aliança ao infinito. O estádio é algo infinito. Você começa o tijolo aqui, termina, volta nele. Ele é infinito, ele é redondo. E você vê que não tem. Você começa a olhar e vê que não tem como não ver que é realmente os gritos de socorro. Eles estão gritando ali, Botafogo mas ao mesmo tempo dá pra ver no mundo espiritual que é um grito de socorro. Então a idolatria do futebol vai levar milhões, bilhões, centenas de milhares ao inferno. Temos outra posição também, que vai levar milhões para o inferno. Acusadores. Irmãos,
Se tem uma coisa que Deus odeia, é alguém acusar o pecado do outro. É uma das coisas que o ser humano não encaixa no seu ser, não engole e não tolera. Eles não querem aceitar essa doutrina de Jesus. Foi o próprio Jesus que falou isso. Eles preferem a doutrina da calça, do cabelo, disso, mas não percebem a maior doutrina que tem sobre a acusação. Então, a partir do momento que você acusa o pecado de alguém, você é pecado, participa do pecado dele e ainda vai ser condenado. Então, a maior doutrina que existe é a língua. Qual que é mais importante? As vestes ou o corpo? O corpo ou a alma? Então Jesus estava falando sobre isso. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí. A acusar as pessoas. Se a pessoa pecou, errou, tem que orar por ela. É o dever de todo cidadão de Deus. Toda estrutura está feita através de uma mensagem profética de não julgar, de não condenar. E isso, milhões e bilhões irão descer a sepultura do Hades. Seja ele pastor, obreiro, missionária, obreira. A igreja é contaminada de falastrões. A igreja, vocês não viram o que aconteceu comigo? Isso foi um exemplo. Olha lá, veio o pastor Wagner, bispo Paulo, Tiago Souza, veio todos aqueles pastores me acusarem. Sendo que hoje, o último culto foi 11 almas para Jesus. Então, o que adiantou acusações? Nenhuma. Quem justifica o servo de Deus? É o próprio Deus. Se eu tivesse caído, eu não ganharia almas para Jesus, porque convence o Espírito Santo. Então, o que esses pastores vão fazer se eles morrerem hoje? Inferno. Então, o exemplo não pode ser mesmo seguido. Vocês não podem seguir o exemplo de falastrões, de acusadores, de forma alguma, que é uma das principais causas de condenação. Os 2 últimos cultos que fizemos, ganhamos 16 almas para Jesus. 16. E hoje não se encontra mais almas. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que testifica você, é o que te limpa, é o que te guarda. Então, Paulo diz, não julguem antes do tempo, até que o Senhor venha, porque é indesculpável o seu servo quem o julga. Ou seja, não tem mais desculpa. No dia do julgo não dá, se eu me desculpa, não existe desculpa para quem julga. Então, tomar cuidado com isso aí também. Outra coisa, muito cuidado mesmo, de ficar se preocupando com roupa, esquecendo do amor. É uma coisa séria que Deus está vendo no céu. Estão esquecendo do amor. Jesus não olhou para as vestes da mulher samaritana. Não olhou. Jesus não olhou para as vestes de Maria Madalena. Não olhou. Ele olhou o seu pecado e também a atribuição do seu sentimento em relação ao seu pecado. Ele viu que ele tinha que dar mais amor do que condenar acerca de vestes e costumes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Julgar quem está de calça, quem está de mini blusa, quem está de batom. Não julguem essas coisas. Tá bom? Porque são almas preciosas para Deus. Outra coisa. Isso tudo, se vocês fizerem, vocês vão escapar dessas maldições que vem aí. Ajudar a pessoa que está pedindo esmola. Está no ponto de ônibus, vem uma pessoa pedindo, senhora, me dá uma moedinha. É para comprar droga. Interessa. Dê. Compre uma coxinha, compre um lanche, ajude a pessoa a comer e se alimentar. É outro atributo de justiça que faz nós sairmos da condenação e da aflição que vai vir por aí. Então, o que se fizer juízo e justiça certamente viverá e não morrerá. Pela justiça que praticou viverá, Ezequiel 18, 24. Então, é a justiça que faz o homem viver. Tá? Então, é muito certo que nós... Vai o like, gente, falta 200 likes no vídeo. Quem não deu like, por favor, seja abençoado, que a mão não vai cair, eu prometo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a esse atributo também, que está faltando na igreja de Jesus, porque dentro do tempo chora, busca e louva, e fora não está dando testemunho em ajudar o próximo, abraçar o mendigo e chorar com os necessitados. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí. Tá? Então, vê mendigo na rua, respeita como um grande cidadão de Deus. Vê um maltrapilho, respeita e tenha misericórdia. Porque quem não tem misericórdia não receberá misericórdia. Tá certo? Tá bom? Então tem que sempre entender que aquela pessoa, ela é o próprio Jesus. Tive fome
e tu me deste de comer. Tive sede e tu me deste de beber. Então, como fazer para sair desses atributos de tristeza que vai acontecer na terra? Justiça. Quando o homem pratica a justiça, Deus o justifica. Porque a justificação vem pela fé em Cristo. E Cristo, pela sua fé que temos nele, primeira coisa que ele disse: chorar com os que choram, consolar os que serão consolados. E essa atribuição tem que ser feita na vida do crente. Segundo, dízimos e ofertas. Vai guardando aí, vai marcando tudo aí. Alguém está marcando aí? Então depois você pega a live e começa a marcar dízimo e oferta. É muito sério dízimo e oferta. Orar antes. Dar a Deus com amor e com alegria, não por força. Entregar o dízimo do Senhor, as ofertas que você sentiu no coração, entregar com amor, com alegria, com muita transparência. Tá? E entregar primeiro também e reconciliar com o seu irmão primeiro, para depois entregar a oferta. Se estiver em negociação com o seu irmão, não oferte nem dizime. Outra coisa interessante, que é a capa do vídeo, os olhos. Se olhar coisas tenebrosas, todo o seu corpo receberá a escuridão do seu olhar. Todo o seu corpo ficará tenebroso. O que significa isso? Fugir da aparência. Aparência é o olhar, aparência é o ver, aparência é o tocar, aparência é o analisar. Então, fugir da aparência do mal. Olhar coisas que edificam, olhar coisas que traz prosperidade e luz ao seu corpo e também à sua alma, que é os olhos, a lamparina da alma. A luz da alma são os olhos, como a Bíblia diz. Toma muito cuidado com esse órgão que está na cabeça, centrada, que pode descer ao coração. Terceiro, já passou de vários, né? Terceiro, estou no 3 do Espírito Santo, só isso. Masturbação. Vai vir muita vontade de sexo, de transa. Masturbação, pecado. Mulheres que usam objetos de borracha, acrílico, que vibra. Vocês estão entendendo? Abominável perante ao Senhor. Abominável. Pegam isso e jogam fora, queimam. Tá? Todos esses amparos que essas mulheres usam. Tá? Tanto que vibra, silicone, o grande, o pequeno, o cabeçudo, pouco importa. Então, tem que lançar fora, porque isso traz uma imoralidade perante os céus. Tá bom? Aos homens, a prostituição, orar para entrar embaixo do chuveiro, porque tem um demônio embaixo do chuveiro sobre a masturbação masculina. Tá? Tá bom? Masturbação masculina. Então ela acontece debaixo de chuveiro também. Mas muito cuidado com isso. Existe um demônio sempre lá naquele lugar, dentro do banheiro te esperando. Então, ore antes. Nossa, coisa que é espiritual. Quem for natural, vaza. Coisa que é séria. Não estou brincando, não. Tá? Então, lembrando, cuidado com isso. Sim, orar para tomar banho. Para Deus repreender todo demônio de prostituição que está no banheiro. Esperando e colocando na sua mente que você deve fazer aquilo. Porque 80% de pessoas que se masturbam dentro do banheiro, no chuveiro. Tá? Isso é um índice verdadeiro e real. Então tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso. Então, existe uma postura entre o combate entre as atitudes carnais e as obras do Espírito. Isso não é só para vocês, é para mim também, meus irmãos. Vocês estão achando que aqui tem um ditador aqui? Eu sou um homem de carne e osso, que precisa da misericórdia de Deus, que precisa da graça de Deus, meus irmãos. Sem a graça eu não vivo. Então nós estamos numa etapa final da nossa morte, é claro. Logo, logo vai acontecer o esperado, né? Que é o nosso velório. Então eu espero que antes de nós ser velados, a gente leva essas obras de justiça, né? Então antes, os irmãos não entenderam ainda do banheiro, hein? Brincadeira, hein?
É brincadeira o negócio desse. Como que tem gente difícil aqui, viu? Olha, eu vou falar pra vocês, hein? É brincadeira, hein? Pera aí. Então, é muito sério essa questão. Logo, logo, né, nós estaremos indo para a sepultura. E na sepultura não há obras, né, como eu disse. Então a gente está logo, a gente vai partir daqui, né? Vai para outro plano, que é um plano eterno. Então tem que tomar muito cuidado, né? Estava vendo hoje um velório de muita comoção, né? As pessoas levando o caixão na marcha fúnebre. E realmente, meus irmãos, ali, né? Ali não é nada, ali acaba toda a soberba, acaba tudo, né? Então, tomar muito cuidado em relação a morrer, tá? Morrer sem estar preparado vai ser complicado, vai ser muito difícil vocês tentar retroceder as obras, porque não há obras, então não tem como mostrar para Deus que você se arrependeu lá. Sua carne vai apodrecer uma semana, os tecidos já começam a se romper e as baratas começam a entrar no seu nariz, na sua boca, começam as baratas, escorpião, né? Gosta de comer bastante pessoas. Logo, logo, as bactérias, o corpo gera, né? As próprias células que comiam das nossas comidas, vê que o corpo não dá mais células, eles começam a comer nosso próprio corpo. Esses vermes começam já a comer você. Então logo, logo você vai ser comido de bicho. Então é uma realidade que deve ser encarada com muito temor e com muito sensibilidade, tá? Então morrer é uma base que a gente tem que ter em relação à vida na Terra, tá? Né? Então o tatu também come, né, os tecidos. Então você vai se desgradar ali e aí não vai ter mais, porque muitas pessoas acham que depois dessa Terra tem um Facebook, você vai sentar no céu, ficar no celular, não, ou vai ficar lá, não tem nada disso. Por isso que essa Terra te dá prazeres, e não é prazeres pequenos não, prazeres, grandes prazeres mesmo. E aí te dando prazeres para você se afundando, tá? Caiu uma vez, caiu duas vezes, caiu 100 vezes, tenta levantar na 100ª, antes que morra com esse pecado. É isso que Deus quer. Deus quer que você vença o pecado, vença a morte. O princípio de Deus é isso, que você consiga vencer, que você consiga restabelecer a sua vida com Ele, independente de onde você caiu, independente do que você fez. Deus, Ele quer que você restitua a sua caminhada com Ele, certo? O que está acontecendo também, outra coisa que a gente precisa alertar bastante, muito sério. Eu acho que essa pauta também é uma pauta de muito juízo. Quem é pastor aqui? Está ao vivo comigo? Pastor e obreiro, cadê? Evangelistas e missionários, cadê? Tem alguém aí? Cadê pastores? Cadê vocês? Fala aí, eu só escrevi eu. Vê quantos pastores tem aqui. Querem missionária, Igreja da Última Hora pregando a verdade, pastor Cleiton tá aí. Eu sou, bastante pessoas. Tomar muito cuidado na hora de abrir culto, tá? Muito sério. Não pode se abrir culto sem oração. E pastores falar, Deus falou comigo. Isso é morte na certa, tá? Deus não está se agradando dessas coisas. Deus falou comigo, Deus colocou no meu coração. Não. Se não tem certeza, fala, eu senti. Você sentiu, você está em primeira pessoa. Isso você pode se revelar porque você é vaso do Espírito. Então Deus pode usar o seu coração para trazer uma mensagem. Então não fala que Deus colocou. Se a mensagem que Deus colocou, se não foi Deus, tem que acertar com Ele no dia do juízo final, tá? Revelações também. Passar uma revelação é coisa séria. Deus me mostrou, Deus falou, eu sonhei, Deus me deu um sonho, Deus falou no meu ouvido, eu tive uma visão de Deus. Tomar muito cuidado com esses princípios, porque atributos que levam o nome de Deus ao seu vitupério, tá? Então são coisas, parecem ser pequenas, mas não são. E outra coisa, mas perceberam que no mundo espiritual que está nesse canal, a gente está com 570 pessoas ao vivo.
Aí sempre cai 30. Você já percebeu isso? Aí, o diabo não deixa mais ouvir minha voz. Não deixa. O Satanás não deixa. No meu canal, o único que faz assim, tá 600, vai para 500. Eles não conseguem ficar até o final. Sempre, pode perceber que o meu canal tá assim. Eles não conseguem. O diabo não tá deixando mais ninguém me ouvir. Então, há uma luta no inferno, grande contra a igreja. Há uma luta lá, voltou 60. Daqui a pouco cai 30. O diabo não gosta de ouvir minha voz. De forma nenhuma. Falta 200 likes aí. Cadê as pessoas que não deram like aí? Aperta 2 vezes na tela. Que dá o like certinho. Então, é perigoso o que vai acontecer? É perigoso. Porque é um esfriamento muito grande. Aí você me falaria assim, mas a depressão vai chegar. Não, não é só a depressão, não. A depressão, ela começa na onde? Quando nós deixamos o que? A vereda da justiça. Então, quando deixa a vereda de justiça, que é a retidão, nosso corpo fica assim, balançado pelo vento. Pra lá e pra cá. E pior que existe 2 ventos, né? O vento que se opôs contra o barco de Jesus e o vento que direcionou Paulo. Então existe o vento que sopra contra e o vento que te leva a favor. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então o vento que te leva a favor é qual? O vento do Espírito. O que te vai levar para pregar, fazer missões, entregar cestas básicas, é o vento do Espírito. Está fervendo aqui. Então, outra coisa é o vento contrário, que não é o vento a favor, não é o vento do Espírito Santo que entrou em Atos 2. Então existem vários tipos de argumento aí. A Bíblia diz que passou um vento, Deus não estava no vento. Passou um fogo, Deus não estava no fogo. Toma muito cuidado com isso, tá? Outra coisa que eu fui até hoje tratar, tô aqui, minha pulseirinha. Vocês estão vendo isso aqui? Não vou tirar que dói. O que é isso? Nós estamos numa pandemia gravíssima, de úlceras gástricas no estômago. Você sabe que a úlcera é uma praga do Egito, né? Vocês sabiam, né? Sabia? No tempo, úlcera Deus deu aos filisteus, úlceras. E você sabe que úlcera é o quê? É uma corrosão que tem no estômago. Então, é o fim dos tempos. É uma situação onde a gente está vendo que a saúde está sendo abalada, que todos estão sendo atacados, não tem exceção, menor, rico, pobre. Então, temos que fazer o quê? Se contra-atacar contra o mal, ou seja, fazendo a justiça de Deus florescer em nossa vida. Porque se não fizermos justiça e juízo, nós não vamos viver. Não vamos viver. Né? Então, precisa entender que a morte é o destino. E antes da morte, tem uma trajetória na terra. Deus sempre observando o que você está fazendo. Não interessa se você está prostituindo no motel, usando droga, bebendo, fazendo. Deus está vendo. O Senhor não é cego. Deus vê tudo. Então, aí você me diz, mas na hora do meu clamor ele não me responde. Exato. Por que Deus não responde? Porque ele analisa os feitos. Há um tempo para todas as coisas abaixo do céu. E ainda mais que se o homem não se fizer justiça e juízo, ele não tem atributo com Deus. Porque Deus não ouve a oração de qualquer um. Não existe isso. A Bíblia diz que Jesus é o único intercessor de Deus e os homens, é Cristo. Então, oramos a Jesus e Jesus eleva a oração ao Pai. E ainda por si só, o Espírito Santo intercede com gemidos. Então, não é fácil você orar e Deus ouvir. Tem que passar pelo Espírito Santo e passar por Jesus. Então vocês acham que, vou orar, Deus... Não é fácil. Não é qualquer oração que Deus ouve. Tá? Até mesmo Jesus falou assim, vocês não sabem orar. Vocês têm que aprender a orar. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado em entender essas coisas. Tá?
se nós somos vivos hoje, se nós estamos na igreja, nós estamos aqui com Cristo, é pela misericórdia, não é porque ninguém teve merecimento disso, tá bom? Então tem que passar por dois atributos aí, o que testifica a Cristo, que foi doado por ele, que é o Espírito Santo, e Jesus como seu intercessor. Então é muito sério. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, deixa eu mostrar algo aqui para vocês. Aguenta aí. Ó, presta atenção no que eu vou falar aqui. Vou mostrar mais ou menos para vocês como funciona. Estão gostando da live? Então, de Ezequiel, Deus deu ao profeta uma visão impressionante, que é descrita no capítulo 1. Nessa visão, Ezequiel viu um grande redemoinho vindo do norte, acompanhado de uma nuvem cheia de fogo e raios. No meio da nuvem, ele viu 4 seres viventes, cada um com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e 4 asas. Esses seres moviam-se de maneira coordenada, sem precisar se virar. Além disso, Ezequiel viu rodas brilhantes ao lado de cada ser, que se moviam em qualquer direção, também sem precisar se virar. Acima dos seres havia uma plataforma cristalina, e sobre essa plataforma estava um trono de safira, no qual se assentava uma figura semelhante a um homem, rodeada por um arco-íris. Essa figura era uma manifestação da glória de Deus. No início do livro de Ezequiel, Deus deu ao profeta uma visão impressionante, que é descrita no capítulo... Peraí, tem mais. Olha só. Essa foi a visão de Ezequiel. Ó, os olhos, a roda, as asas e no peito aquele olho. Ó. Essa foi a visão de Ezequiel. Ilustrativo. Vocês vão ver as rodas cheias de olho. Olha aqui, ó. Ezequiel viu isso aqui, ó. É estranho, né, gente? Ao nosso ver é estranho. Mas o que significa tudo isso aqui? Isso significa Deus contemplando tudo. Olha quanto olho. Então imagine você. Imagine que você está numa dimensão totalmente desfavorável à defesa. Totalmente desfavorável à defesa. Totalmente desfavorável à defesa. Então não tem como nós olharmos e acharmos que é uma coisa assim, tô vivendo aqui e já era. Não. É muita testemunha contra você no juízo final. É muito testemunha. A espantosa visão de Ezequiel. A Bíblia nos diz. Eu acho lindo essa visão. No dia perto do rio Quebar, Ezequiel teve uma visão. Olhei e eis um vento tempestuoso e uma grande nuvem com fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. A forma dos seus Aí você vê, tá bom. Águia, visão de águia, lá na frente. O leão da tribo de Judá, força. Leão da tribo de Judá, o reinado. O homem é a semelhança do reinado e o boi é a sua força. Então você tem uma ideia de que esses 4 seres viventes, que está lá no céu, que João também ele observou isso, são a poderosa majestade de Deus. Então, funciona assim. Nós estamos no final do ano. Está todo mundo animado lá, os fogos já começou aqui. Todo mundo animado para o final do ano, Réveillon. Todo mundo vai vestir vermelho, no Natal vermelho e branco, e no Natal vestir branco, fogos, enfim. Mas ninguém está preocupado com o diabo pedindo as almas. Então há uma ilustração muito severa em relação ao sono profundo. O que vai morrer de pessoas na virada do ano vai ser escrito. Principalmente facções criminosas matando pessoas. Esse ano ele não passa. Vai morrer. Esse ano... Sempre o diabo fala, não deixa passar esse ano não. 2025 ele não vai estar aqui não. Vou executar. Sem massagem. Vai executar. Então, o que precisamos fazer? É analisar um ano que vai chegar, uma vida que vai passar breve,
o meu comportamento com Deus como ele está sendo e onde eu devo vencer. Porque o que está vindo por aí, meus irmãos, é coisa tenebrosa. É algo surreal. Aguardem. Vocês vão falar bem o que o pastor Júlio falava, hein? Vocês viram que a profecia desse ano aconteceu todas. E vai acontecer em 2025. Aguardem, meus irmãos. Aguarde a semana que vem. A coisa vai estreitar. Quando você não conseguir orar mais, olhar a Bíblia de longe e não conseguir pegar ela, já começam os primeiros sinais. Ou se já não está acontecendo com você. Então, cada um sabe o que está fazendo. Eu só digo a vocês, salve-se quem puder. Salve-se quem puder, meus irmãos. Nós estamos vivendo os últimos sinais. O fim de todas as coisas. Ah, Deus da glória. Oh, presença gloriosa, estou sentindo. Oh, glória, glória, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Estamos sentindo os últimos minutos. A última hora. Então vocês que têm que decidir para onde vocês querem morar a eternidade. Então o fim dos dias está acabando. Vamos ouvir um louvor para a gente pensar um pouco.